Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Hoje eu vou falar sobre uma Small Caps, lucro líquido, proventos, capacidade que ela tem aí de nos dar um retorno maior, olhar o mercado como está para ver se vale a pena ou não investir nela, a participação que ela tem no mercado. Fica aí conosco. Vem! Antes de tudo, Small Caps. Você já tem na sua carteira? Se você tem, fala para mim qual é a maior posição que você tem. Se você não tem, me fala por que você não tem uma Small Caps. Eu vou falar aqui da STB P3, Santos Brasil. Santos Brasil está no novo mercado. Ela é uma Small Caps de aproximadamente 4,5 bi que está valendo no mercado. Ela é focada em tecnologia. Aonde ela ganha dinheiro? Como é que ela ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro, na verdade, na parte econômica, na atividade comercial de importação e exportação, porque ela trabalha na operação de portos. Então se essa balança está bem, tese, se ela tiver uma boa participação, também fica bem. Então, quanto mais movimentação que tem, mais ela tem potencial para crescer. Ela está presente em São Paulo, Santa Catarina e no Pará. Para nós entendermos um pouco, como eu sempre falo para vocês, não é só olhar para a empresa, indicadores, fundamentos, técnicas da empresa. Você tem que olhar efetivamente o que o mercado está proporcionando para ela. E você vê que eu sempre procuro trazer isso para vocês aqui, para que vocês possam tomar uma decisão. Isso não é uma recomendação. Lembre-se que sempre é a linha que eu faço para estar estudando uma empresa. Ela não é diferente das outras que eu aporto. Eu fui lá na Agência Nacional de Transporte Aquaviários para ver primeiro qual é o tamanho sim da instalação portuária por unidade de 2020, que aconteceu toda essa pandemia. Então olhei como é que está esse mercado. Olha só como o gráfico está. Olha Santos, Paranaguá. Olha o tamanho entre o primeiro e o segundo. O Porto de Santos, onde é a maior operação da Santos Brasil, é 4 vezes maior quase. Tem uma movimentação muito grande, todo mundo já sabia disso, né? Olhando lá todos os números dela, eu vi que faltou uma perna ainda. Eu tenho que olhar lá também outubro e novembro. Eu olhei então como é que está a nossa balança comercial. Todo mundo fala que o agro está explodindo, o agro está explodindo. Tá, e o resto, porra? O resto, se não está explodindo, ferrou, né? Aí vira um problemaço. Então o que acontece? Fui lá no Ministério da Economia, do Comércio Exterior e Serviço. Isso está em dólar, tá? Eu olhei lá a movimentação de toda a exportação de 2019, 2020, importação também do mesmo período. Ó, coloquei a comparação. Se vocês olharem aí, efetivamente nós estamos perdendo praticamente o ano inteiro com relação a 2019, tanto exportação como importação, e com uma melhora significativa em novembro. Se você olhar aí o percentual aí das exportações e importações, você vê que caiu bastante. É uma indicação boa que o negócio está começando a andar. Falei para vocês que ela ganha dinheiro em movimentação lá com os portos, principalmente em contêineres. Mas como a maior fatia dela é a importação e não a exportação, a importação ela está ligada diretamente ao dólar. Se nós olharmos o dólar médio de 2019, que era 3,97, contra o dólar médio até agora, aproximadamente 5,38, 5,40, nós temos uma diferença aí de 35% a mais. Isso é um ponto negativo do negócio. Por quê? A importação ela diminui um pouquinho, né? A economia acaba retraindo um pouco. O dólar mais caro, as importações ficam mais caras, né? Bom, então vamos olhar como a empresa está dando esse parâmetro todo econômico aqui de importação, exportação e o que ela está ligado. A Santos Brasil, neste ano, ela ainda tem uma desvalorização de menos 38,63 contra o Ibovespa de 3,36. Hoje ela está aproximadamente R$ 5,18. Então ela tem o que se recuperar ainda.
A participação dela lá no Tecon de Santos, a maior operação dela, ela está estável. Se nós olharmos aí do primeiro TRI de 20 até agora, caiu em torno de 7%, porque a movimentação também caiu, não? Mas se olhar o segundo TRI para o terceiro TRI, ela praticamente ficou estável. Então saiu aí de 34,7 para 34,3. Aparentemente está controlado a operação dela dentro da proporção dentro do Porto de Santos. Alguns indicadores operacionais nós temos que visualizar dela. Já que ela ganha dinheiro com movimentação, vamos olhar na movimentação de containers dela. Comparando o terceiro TRI, de 19 contra 20, caiu 16,4%. A parte de logística dela, que é a operação de armazenamento também teve uma queda de menos 27,5%. E os terminais de veículos, onde ela movimenta toda a parte de veículos de importação e exportação, quem está sustentando são as importações, porque as importações acabou ficando, saiu na janelinha com esse dólar, né? Se vocês olharem agora, a importação desses dois períodos caiu de menos 48,5% e a exportação positivo 2,5%. Então a exportação ajudou barbaridade. Agora também nós temos que olhar a evolução. Se essa evolução mensal de movimentação de contêineres, como é que ela vem se comportando nesse estrago todo de economia que está acontecendo. Então eu separei aqui desde maio para cá. Se você olhar maio para cá, ó, maio foi menos 29,7%, já em setembro foi menos 16,5%. Como eles não divulgaram outubro e novembro, aí o porquê da pesquisa. Fui lá no Ministério, lembra? Da Economia da Exportação, e aí eu coloquei lá novembro e outubro. Se vocês olharem a movimentação de como está a exportação de novembro e outubro, a diferenciação está tendo um ganho muito maior em novembro. Teoricamente, se começou a ter giro em novembro, entre aspas, dezembro e janeiro pode vir um resultado um pouco melhor. É uma empresa que ela efetivamente continuou fazendo seus investimentos em CAPEX. Tanto que o maior investimento que ela fez, inclusive, nesse período, foi no Porto de Santos, com as suas expansões e a tecnologia que ela vem implantando, foi praticamente de 164% a mais. Então, você vê que ela continua investindo na operação. Mesmo que a receita líquida dela caindo em torno de quase 10% no consolidado destas operações, ela vem sim bancando algumas coisas. Diminuiu muito, ela já tem uma operação corporativa enxuta, não se mexe muito, ela vem investindo muito em tecnologia, tanto que eu olhei agora o prejuízo que ela vem acumulando nesse período é de 671,4% pior. Isso é, saiu lá de 9 semestres, 9 meses, né? Desculpa, 9 meses de 19 contra 9 meses de 20, saiu de 4,9 de lucro para menos 28 milhões. Então, não é uma empresa que, se você está focado em dividendos, não é uma empresa para você investir nela, porque olha o gráfico lá, começou, ela tem investimento, ela tem distribuição de 2018, 2019 e 2020, essa barra toda grande, mas só distribuiu 0,01749 lá por cotas. Mas é uma empresa que talvez você tenta buscar uma valorização. Toda como uma small caps, ela sobe mais ou cai mais rápido também, porque ela busca uma evolução. Alguns pontos que você tem que levar em consideração de investir ou continuar investindo nela, né? Ela tem um volume nesses 9 meses, principalmente no Tecon Santos, que é toda a operação dela de Santos, ela já está numa capacidade de aproximadamente 71%, então as coisas estão andando mais. Há pouco tempo ela fez um follow-on que ela captou dinheiro a aproximadamente 790 milhões. Então ela reforçou o caixa dela. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Vai segurar o tranco do jeito que está, lógico, né? E parte dele já avisou que vai estar participando de novos leilões de portos. Então isso pode ser positivo também. Em janeiro agora vai ter o reajuste do maior contrato que ela tem lá da Maersk,
que isso vai dar influência no primeiro trimestre de 21 agora. A Maersk é a maior operadora, né, da armador, né, do Porto de Santos, que representa aproximadamente quase 2,2 da receita da Santos Brasil. Ela continua fazendo expansão, né, nessa parte da operação dela, principalmente no Porto de Santos, né? Abriram, sim, um novo centro de distribuição, então está tendo demanda para ter aberto, né? Tem uma dívida líquida negativa, isso é, com essa captação que ela teve, ela consegue pagar toda a dívida e ficar com caixa ainda de aproximadamente quase 654 milhões. Então é bom, então ela fica com o caixa coberto para toda a situação. Qual que é a parte ruim disso? A economia tem que melhorar na parte da importação. Então, ó, tem que acontecer mais importações para que ela consiga dar uma evoluída. Privatização dos portos é uma coisa demorada, que está toda hora batendo na trave aí. Então, se isso ocorrer, isso vai melhorar, isso vai dar uma guinada muito grande para ela. Tem um setor regulatório, sempre aquilo que eu falei para vocês, tudo que é setor regulatório, ele dá problema porque ele acaba sendo muito engessado, então esta perna acaba engessando um pouquinho mais. Os portos privados tiveram alguns benefícios com esse setor, ainda que não foi ainda expandido para os portos que são do governo ainda. Isso acaba atrasando um pouquinho. Eles estavam com uma expectativa que fosse melhorar setembro, outubro, novembro decorrente aí a operação do Natal, dessas compras. Isso aparentemente, pelo que eu vi na estatística da operação, não ocorreu. O dólar continua sendo um vilão, agora apesar que o dólar deu uma boa caída, mas toda operação demora um tempo, não? As pessoas que estão importando ou não, para poder comprar ou acertar, acaba ficando um pouquinho mais difícil, mais lento para poder fazer esse tipo de operação. Então, lembre-se que isso não é uma recomendação, tá? Pelo menos são dados que eu coloquei um pouco mais de economia, de como está ao redor disso, com a influência que ela pode ter com esta parte e, sem sombra de dúvida, nós temos que ficar ligado sempre na importação. Você vê que a importação melhorou, automaticamente ela deve melhorar também nas operações lá de container, de logísticas e do terminal de movimentação de veículos. Mas você quer investimento? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixa um like aí, compartilha aí, forte abraço. Tchau!